A gente olha aqui e vê, faltou na família tal, ali faltou na outra família, ali a outra família. E quando a gente olha para essa realidade, existe essa questão do remanescente, existe a questão também das lutas, das batalhas que a gente enfrenta, mas a pergunta é, quem é o remanescente? Segunda pergunta, por que o remanescente é pequeno? Terceira, como permanecer no remanescente? E quarta, o perigo que nós corremos de querer fazer parte da multidão? Isso aqui, irmãos, são questões que a gente precisa responder como o povo de Deus. Nós vemos aqui o texto, Apocalipse 12, verso 17, e esse capítulo, esse verso, ele revela 3 características para nós de quem é o povo de Deus. Gente, isso aqui é estudo bíblico básico da igreja. Básico. Todo adventista precisa saber isso. Em Apocalipse 12, verso 17, a Bíblia fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Fala assim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que há 2 características aqui que nós conhecemos muito bem do povo de Deus, do remanescente. Eles têm uma fé obediente e não superficial. Irmãos, vamos pegar isso aqui? Por quê? Vamos lá. Isso aqui faz parte do processo de cura da nossa igreja. A nossa igreja precisa ser curada e ela precisa ser curada entendendo, primeiramente, quem nós somos. Veja, a igreja de Deus é o remanescente, em primeiro lugar, que guarda os mandamentos de Deus. Pronto. Só que veja algo aqui interessante, que às vezes nós carregamos, e isso é um problema, porque quando a gente pega uma característica positiva, a tendência humana é se orgulhar disso. Quer ver? O orgulho, seja ele qual for, ele não é tão bom assim quanto a gente acha. Mesmo o orgulho santo que a gente vive falando por aí. Eu sou um cristão adventista do 7º dia e uma das coisas das quais nós nos orgulhamos é eu guardo os mandamentos de Deus. E aí eu saio para a rua, eu encontro pessoas que não fazem isso. E então eu digo para elas, olha, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, eu guardo isso, eu guardo aquilo e tal. Mas lembre-se que lá no contexto bíblico, a Bíblia fala para nós que havia muitas pessoas que faziam o mesmo. Mas Jesus olhava para elas e dizia uma coisa de falta. Olha que interessante. Jesus encontra um jovem rico e ele fala para ele, olha, você quer me seguir? Então vai, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas antes de Jesus falar isso, Jesus perguntou para ele, você é um cristão? Sim. E aí ele começa a descrever as coisas que ele fazia como cristão. Como um judeu, eu guardo os mandamentos, eu faço a circuncisão, eu faço tudo isso, Senhor. Aí Jesus falou, parabéns, muito bem, você está fazendo tudo certo, mas agora vai, vende tudo que você tem e vem me segue. Em outras palavras, ele se orgulhava de ser um adventista do 7º dia, ele se orgulhava de guardar os mandamentos, ele guardava o sábado, ele vinha à igreja, ele tinha uma alimentação saudável, ele fazia tudo. Só tinha um detalhe, era tudo uma disciplina cristã e não uma vida espiritual de verdade. Porque quando Deus, Jesus o interpelou, quando Jesus o colocou contra a parede e falou, agora, pega tudo isso que você está falando que faz e põe isso na prática da sua vida. A prática da vida cristã daquele jovem rico era diferente da disciplina espiritual que ele fazia. Em outras palavras, irmãos, podemos estar na igreja, guardar os mandamentos, fazer tudo o que a gente faz, mas a pergunta sempre vai ser, vai, abandona tudo que você tem e deixa eu ver se o teu amor vai sobreviver a uma realidade diferente dessa que você tem. A Bíblia coloca isso para nós. Segunda característica que encontramos no verso 17, do povo de Deus, do remanescente. A Bíblia fala que o remanescente tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10. Os que guardam os mandamentos de Deus, aqui no verso 17, e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, vamos agora, porque, vamos lá, existem algumas coisas na identidade adventista que a gente está se perdendo e no processo de cura. Se você não aplica todos os remédios necessários, a cura nunca chega. Então, vai em Apocalipse 19, verso 10, vamos lá. Olha o que diz aqui. Prostrei antes os seus pés para adorá-lo, ele, porém,
me disse: não faças isso. Só conserva o teu e os teus irmãos, e mantenha o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é quem? É o quê, irmão? O Espírito. O Espírito da profecia. Veja que nós, como adventistas, irmãos, vamos falar aqui uma coisa muito direta para vocês, tá? Essa aqui é um dos processos de cura da nossa igreja. Por quê? Qual o problema? O problema nosso, irmãos, é que nós, como adventistas, nós temos a tendência de viver ou nos extremos, ou, quando a gente não vive nos extremos, a gente vive aqui no centro, sabe? Meio lá, meio cá, aquela coisa ali da Laodiceia, morna. Então, eu sou assim, eu guardo os mandamentos. Mas, veja que a segunda característica do remanescente não é qualquer povo, é o espírito de profecia. E, deixa eu fazer uma pergunta e responda só para você. Quantos livros você já leu do Espírito Profecia? Eu sei que tem gente que lê aqui. E, tá certo. Mas, a pergunta é, qual foi o último livro do Espírito Profecia que você leu? É só aquela lição da escola sabatina? Uma citaçãozinha ali, de vez em quando, é só isso? Quando você abre ali, veja, irmão, nossa igreja é a base da nossa igreja, é a Bíblia, é a base, ok? Mas, nós temos a característica de ser a igreja da profecia, a igreja profética. E, irmãos, não existe nenhum outro lugar no mundo em que uma igreja, em que tenha uma base tão sólida, porque nós não vivemos uma religião, nós vivemos um estilo de vida chamado Adventista do Sétimo Dia. Por isso, querido, você vem à igreja no sábado e não no domingo. Por isso, você cuida com a modéstia cristã, diferentemente do que o mundo prega. Por isso, você se alimenta de forma saudável, de acordo com as orientações que nós temos, e não como o mundo se orienta. Por isso, você evita coisas que possam destruir a sua vida, a sua saúde, o seu corpo. E, além da Bíblia, onde é que nós tiramos essas informações? Agora, irmãos, olha que problema isso aqui. E nós temos dois excessos aqui, não nessa igreja especificamente, mas também temos dois excessos quando falamos sobre espírito profecia. Ou a gente ignora completamente, ou a gente faz piadinhas sobre espírito profecia. E eu estou falando sério. Fazemos piadinhas sobre espírito profecia. Ignoramos o espírito profecia. E vamos ser bem sinceros se isso não acontece. Um dia eu vi uma pessoa, eu parei de comer carne já, a vegetal eu já não como faz muito tempo. Quer dizer, ninguém falou que você tem que comer carne vegetal. Em lugar nenhum está escrito isso. A questão é, você não pode, mesmo que você não concorde, ignorar as orientações que Deus deixou. Esse é o lado que nós temos na igreja. O lado de olhar para as coisas de Deus, para as orientações que Deus deixou através dos seus profetas, através de Ellen White. E não estou falando só de um lado. Existem um monte de coisas. E o problema nosso, irmãos, quando falamos sobre espírito profecia, é que a gente se foca apenas numa coisa. Então a gente precisa olhar para o espírito profecia. Fala para nós sobre a salvação. Fala para nós sobre a nossa relação com Jesus. Ellen White, ela fala para nós que uma das coisas que a gente deveria, por exemplo, fazer todos os dias, seria passar pelo menos 1 hora refletindo sobre os últimos momentos de Jesus na cruz. Ela fala sobre isso. Ela tem orientações para nós sobre como cuidar, não apenas do corpo, mas como cuidar da mente. Mente, caráter, personalidade. Quantos livros, educação de filhos, orientação da criança. E o que nós fazemos hoje? Vamos ler sobre Paulo Freire. O que Paulo Freire fala sobre educação? Você tem, queridos, um monte de páginas de Ellen White falando coisas centradas, equilibradas, boas. Quando a nossa filha chegou, eu fui ler o livro Orientação da Criança. E quantas coisas ali, mas sabe qual é o problema que nós temos com o espírito de profecia? Ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Esse é um lado. Vamos para o outro lado, para o outro extremo. O outro extremo, irmãos, é que o espírito de profecia, ele deve ser ensinado do jeito que Ellen White disse que é para ser ensinado.
Ele deve ser usado do jeito que Ellen White disse que é para ser usado. E veja, nós, como cristãos adventistas, ao olharmos para essa realidade da vida cristã, se a gente tem como uma segunda característica do povo remanescente as orientações explícitas de Deus através da sua profetisa, então a gente precisa ler o espírito de profecia e aplicar o espírito de profecia da forma que a própria Ellen White colocou. E uma das coisas que ela põe é que os escritos dela são uma luz menor para nos ajudar a compreender a luz maior. E outras coisas, na concepção, o que ela está querendo dizer é assim: a Bíblia, quando ela se torna complexa para você, vai então ao espírito de profecia porque ele vai nos ensinar com a linguagem que a gente entenda. É isso que ela está dizendo. É isso. Agora, vamos lá. Não sei em qual das pontas desses extremos você está, ou se você está em algum deles, mas se você é daquelas pessoas que olha para as orientações de Ellen White, para o espírito de profecia com desdém, então, querido, está na hora de você se arrepender desse pecado, se ajoelhar e pedir a Deus a sabedoria para olhar para aquilo que Ele deixou para essa igreja e que vai nos levar até o final dos tempos como um povo fiel ao Senhor e viver uma nova realidade através disso. Se você está no outro lado dessa história, onde o espírito de profecia está tendo uma ideia fora da realidade que Ellen White colocou, está na hora de voltar para o equilíbrio para que a igreja possa aceitar e viver aquilo que Ellen White colocou de forma equilibrada. Irmãos, essa é a questão. É tão simples. Está ali. Nós só precisamos entender isso. E isso faz parte da cura da nossa igreja. O terceiro ponto que está aqui no verso 17, capítulo 12, de Apocalipse, o terceiro ponto, irmãos, que está aqui, ele é um ponto interessante porque ele fala que esse povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, eles seriam alvo da ira do dragão. Olha o que diz a primeira frase do verso 17. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher aqui? A igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é a descendência? Fala eu. Eu. Não nós. O nós, irmãos, é legal, bonitinho e tudo. Mas o nosso é o problema que eu tenho visto. A gente se esconde no meio do nós. Nós, igreja. Ah, pastor, a igreja está ruim. Por que não é você que está ruim? Ah, pastor, a igreja está um problemão. Por que não é você o problema? Porque se você é a igreja, então você faz parte tanto do problema, mas principalmente da solução do problema. Se a igreja está ferida, você faz parte desse corpo ou não? Não é isso que a Bíblia fala? Então, se nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está ferido, quem está ferido? Você. Para quem não estava no início da mensagem, eu falei. Quem cura as nossas feridas? São as pessoas de fora ou somos nós mesmos? Nós. Mesmo que o de fora tenha nos ferido. Quem cura a nossa ferida não é o outro que nos feriu. Somos nós. E o problema é que, às vezes, a gente não quer se curar. Por quê? Porque nós gostamos de esfregar a nossa ferida na cara de quem nos feriu. Está aqui. Agora, deixa eu ir além, irmãos. Porque a Bíblia era muito explícita. E, às vezes, a gente olha para as coisas de Deus e a gente ignora. A Bíblia está dizendo: virou-se o dragão contra a mulher enquanto restante a sua descendência. A pergunta que eu te faço, se você é a igreja de Deus, se nós somos o remanescente do Senhor, se nós somos o povo da profecia, o Satanás está irado contra você ou não? O Satanás está irado contra essa igreja ou não? E, meus irmãos, a prova viva de que isso é real é o que tem acontecido nesses primeiros meses desse ano e não agora, porque agora foi a bomba explodindo. Isso já vinha. A realidade que eu quero colocar para vocês aqui está na hora, meus irmãos, da gente olhar e entender quem nós somos. Porque, se a gente não entender que nós somos o povo de Deus e que todas essas questões que estão acontecendo, as batalhas que a gente enfrenta, internamente e externamente lá fora, no dia a dia, é exatamente o que Satanás quer. É o que ele quer fazer com o povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e está pelejando contra a descendência. E o problema nosso é que a gente aponta as armas para o inimigo errado. A vida não está falando, meus irmãos, que irou-se a igreja contra a igreja. É isso? Não é? É o dragão que se irou contra a mulher.
Ah, pastor, mas fica me referindo, são pessoas. Sim, são pessoas que por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. São pessoas por quem Cristo deu a sua própria vida e que Ele quer salvar. Talvez é através de você. E você não sabe disso. Nós somos a Igreja de Deus. E aqui, quando leio nesse texto, ele é para mim muito específico. Ser fiel, irmão, significa enfrentar oposição. Agora, aponte suas armas para o inimigo certo. Ah, pastor, o inimigo está usando o irmão. Ore pelo irmão, então. Porque ele não é o seu inimigo. A Bíblia fala, irmãos, que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Quem é carne e sangue? Levanta a mão quem é carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra quem? Contra as potestades do mal. Contra os principados do mal. Essa é a nossa luta. E a pergunta que eu faço é: nós estamos lutando com os nossos joelhos no chão ou com a nossa língua? Estou sendo direto. Não estou passeando, porque não é para isso. É para a gente entender. Eu estou lutando com os meus joelhos no chão? Eu tenho orado por aqueles que me perseguem? Porque eles querem que eu mande. Ou você não é um cristão? Orai pelos que vos perseguem. Estou fazendo isso? Ah, pastor, é difícil demais. Deus não falou que seria fácil. Você acha que foi fácil para Jesus sair do céu e descer aqui nessa terra e morrer na cruz do Calvário? E você não aguenta, meu querido, que alguém, de repente, fale uma coisa contra você e levante uma voz dizendo de você: se você não aguenta isso, que tipo de cristão você é? E quando eu falo aguentar, eu não estou falando que você vai deixa vir tudo então, pastor. Eu sou burro de carga mesmo. Não é isso. Na última mensagem que eu tive aqui, a minha mensagem para vocês foi: vocês estão seguindo o que a Bíblia manda fazer? Se meu irmão tem alguma coisa contra mim, o que eu faço? Primeira coisa, vou até ele. E se não resolver, eu chamo a testemunha. E se não resolver, eu chamo o pastor. E se não resolver o problema, e o problema for grave o bastante, reúne a comissão e resolva com a comissão da igreja. 4 passos. A gente pula geralmente por terceiro ou por quarto. Por quê? Porque às vezes a gente se esqueceu de que nós precisamos da atuação do Espírito Santo para nos resignar debaixo da vontade dele. E aí, para não fazer o que eu tenho que fazer, eu pulo a etapa. Irmãos, nós precisamos entender isso. O livro Grande Conflito, página 608, Ellen White diz assim: o remanescente da igreja será levado à grande prova e aflição. Vocês acham que isso que nós vivemos nesses últimos meses aqui é prova? Vocês acham que isso aqui é aflição? Vocês acham que isso aqui é o problema da igreja? Vocês acham que isso aqui é: ai Senhor, nossa, que provação. Vocês acham que isso aqui é aprovação? Será que você estaria preparado, querido, para ser colocado diante dos juízes deste mundo e ser julgado pela sua fé? Estaria preparado para ficar dentro de uma cadeia e aguardar ali um julgamento que talvez possa colocar você diante da vida e da morte? Você estaria pronto para isso? Irmãos, a gente não está pronto para ouvir uma crítica de alguém? A gente vai estar pronto para viver o reino dos céus e as batalhas que nós vamos ter que enfrentar no final deste mundo? Irmãos, está na hora da gente abrir os olhos e entender em que tempo nós estamos vivendo. Um dos problemas, e aí eu faço uma pergunta para você aqui, muito pessoal. Mas isso aqui sou eu. Eu sou o pastor responsável por essa igreja. Agora, não venha aqui nessa manhã e saia por essa porta dizendo assim: o pastor foi lá hoje para massacrar a gente, para ficar criticando. Se eu não disser, querido, o que vai ser? E a Bíblia, ela é incrível, porque ela diz assim: talvez se um anjo descer aqui e falar isso que eu estou falando, vai mudar. A pergunta que eu te faço é: você tem orado todos os dias? Você tem buscado a presença de Deus mesmo na sua vida? Quarta-feira eu estava o dia inteiro na associação de uma reunião e eu confesso para vocês, irmãos, que a gente vai vivendo uma vida, e a vida de todo mundo aqui. Se a gente for contar histórias aqui, a gente vai ver que a gente tem histórias muito difíceis de vida, sabe? Traumas que a gente carrega.
e eu não sou exceção para nenhuma dessas questões aí. E de vez em quando eu me questiono o meu ministério, eu questiono o meu trabalho. A gente não fica falando tudo para vocês. Na quarta-feira lá na associação o pastor falando com a gente ali na reunião que a gente estava e ele pegou os textos e exatamente os textos que mais mexem comigo. Isaías. Especialmente aquela parte que ele fala: pode uma mãe esquecer do seu filho? Isso para mim é uma coisa muito forte, porque ali naquele texto, Isaías, ele fala sobre o chamado e queridos, eu confesso para vocês que questionar o chamado é uma das coisas que às vezes acontece muito comigo. Não a capacidade, mas saber se realmente é isso que Deus quer às vezes. Porque a gente olha para a igreja e o resultado, a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer uma igreja cada vez mais cristã, uma igreja cada vez mais focada nas bênçãos de Deus, mais focada no céu, sabe? Uma igreja que entenda o propósito de Cristo para essa igreja aqui na terra. Então é assim. E Deus ali, no texto, falou comigo lá, eu estava lá ouvindo, ele e aquilo, refletindo sobre aquilo e Deus vai confortando e confrontando as nossas próprias questões. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não tem vontade de ir à igreja e quando vem à igreja você está totalmente desconectado com as coisas que acontecem aqui. Então, meu querido, você não vai alcançar o que Deus quer para você. Não vai. Ninguém vive uma vida cristã apenas no culto, no sábado pela manhã, ouvindo uma mensagem, alguém falou que a igreja retém 15% de um sermão, imagina, de tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês vão guardar 15%, espero que seja a parte principal, mas veja, já imaginou? E aí você vem à igreja só uma vez na semana, mas durante a semana não faz mais nada, não ora, não lê a palavra, não tem momento com Deus, não liga a TV lá, num sermão, alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa que você quer, a gente não faz isso e passa a semana inteira enchendo a nossa mente com as coisas que embora possam ser boas, elas não são eternas. É o trabalho, é o dia a dia, são os estudos, coisas importantes que você precisa fazer, mas que elas não podem ser um fim em si mesma. E aqui, irmãos, eu preciso muito que você entenda, porque o número dos salvos, ele vai ser pequeno. Agora, ele não pode ser menor do que nós somos, concordam comigo? Porque se o número dos salvos for menor do que isso aqui, quem vai ser salvo? Mateus 7, 13 a 14, diz assim: estreita é a porta e poucos a que a encontram. A maioria, meus irmãos, escolhe o caminho fácil. É muito fácil viver o mundo que está aí hoje. A gente parece que vivemos numa realidade diferente. Agora, por que a maioria escolhe o caminho fácil, irmãos? Porque o caminho da fidelidade custa caro. Custa caro ser fiel. Esses dias uma menina lá estudando medicina mandou para mim um pastor. Olha, vai ter lá, sim, agora, algumas atividades que eles vão fazer ali, nas horas do sábado, mas assim, não vale nota, não vale nada. Vai valer lá no futuro, talvez, alguma coisa ali. Mas é assim, é algo que a gente vai lá, tipo voluntário, né? E aí, eu fui responder para ela e só um resumindo, eu disse assim, não negocie a sua fé, sua fidelidade, por nada disso. Não negocie. E, embora, queridos, ela tenha vindo me perguntar e na sua própria pergunta, ela já havia dito para mim a decisão que ela havia tomado. O fato dela me perguntar já demonstra que ela pensou na possibilidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Às vezes, alguns assim, pastor, se vir uma outra pessoa, pastor, abriu uma vaga de emprego aqui para mim no frigorífico, mas eles trabalham com o suíno. Eles vão matar porco lá e me chamaram lá para trabalhar. O salário vai ser melhor? O que é que o senhor acha? Eu pensei comigo, só na possibilidade, só pelo fato da pessoa me perguntar, já demonstra que ela pensou na possibilidade, mas isso é tão explícito. Por que eu tenho que responder esse tipo de pergunta? Na verdade, queridos, as pessoas não estão perguntando. Sabe o que elas querem? Uma autorização. Porque, se eu disser que sim, o pastor falou que podia. E a responsabilidade sai dele e vem para quem? Vem para mim. E de quem é a responsabilidade da salvação? É do pastor? É sua. É só sua. E de mais de quem? Ah, pastor,
eu não estou mais na igreja por causa de fulano. A responsabilidade não é do fulano, é sua. E só sua. E é você que vai se perder e não ele, às vezes. Ele vai entrar no céu e você não. Não transfira a responsabilidade da sua salvação para quem quer que seja. Porque Cristo já te salvou, mas a responsabilidade de permanecer salvo é sua. E o problema, irmãos, não é começar. O problema é permanecer. Mateus 24, 13 diz que o que perseverar até o fim será salvo. Ellen White diz em Parábolas de Jesus que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha que doido. É sempre assim. A gente fica pensando, pastor, é muita gente. Não. São poucos. A pergunta é: você faz parte desses poucos? Sabe? O remanescente, irmãos, ele é pequeno, mas não está sozinho. Amém? Por isso, às vezes nós olhamos e pensamos: pastor, igual Elias, é só eu sobrei, Senhor. Olha a síndrome de pequenez que nós temos. E nós não estamos falando de qualquer um. Não. Estamos falando do profeta Elias. Isso mostra para mim e para vocês, irmãos, que a natureza humana, ela é assim mesmo. A gente vai sofrer, a gente vai ter altos e baixos, vamos passar por problemas. Mas a realidade é que a Bíblia fala que lá no dilúvio, poucos foram salvos. No Monte Carmelo, Elias parecia sozinho. E na cruz, poucos permaneceram. É o remanescente, mas Deus valoriza fidelidade e não quantidade. Você acha que Deus está preocupado com uma igreja cheia ou Deus está preocupado com uma igreja fiel? Fiel. Deus está preocupado com uma igreja cheia ou com uma igreja unida? Unida. Deus está preocupado com uma igreja cheia ou com uma igreja que se prepara para o céu? Perguntas óbvias, né, pastor? A resposta é mais óbvia ainda. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o pequeno grupo que Deus colocou aqui nessa terra tem a sua grande missão. Apocalipse 14, 12 diz que aqui está a perseverança dos santos. O povo de Deus será pequeno, mas será fiel. Multidões, irmãos, que seguiam a Jesus, mas poucos o aceitaram. Esse é um dos retratos mais fortes da Bíblia. Jesus nunca teve falta de público, mas sempre teve poucos verdadeiros discípulos, e até os que o seguiram, o abandonaram. Muitos seguiam Jesus pelo que ele fazia, e hoje também existem muitas pessoas na igreja seguindo a Jesus, talvez pelo que ele faz, e quando ele não faz, deixa de seguir. A Bíblia fala em João 6, verso 26, que se me procurais, porque comestes os pães, Jesus falando isso para a multidão, pessoas que buscavam benefícios e não uma transformação. Quando a mensagem dos irmãos exigiu entrega, muitas pessoas desistiram. E é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, e cuidado para que isso não esteja acontecendo aqui nessa igreja. Principalmente com você, quando a mensagem exige entrega, muitos desistem. Eu tenho que fazer isso? Não. Tenho que fazer aquilo? Não. Tenho que falar com fulano? Não. Desiste. Muitos abandonam. A multidão, queridos, não suporta o preço de um discipulado. Não suporta o preço de seguir a Jesus? Essa é a multidão. Por isso que a multidão, na grande maioria da Bíblia, sempre estava atrapalhando e não ajudando. No momento decisivo, irmãos, na hora certa, na hora H, são poucos os que permanecem. Na última semana de vida de Jesus na terra, no domingo, primeiro domingo da semana da Paixão, uma multidão colocou ramos nas ruas de Jerusalém, colocaram suas roupas, e aquela multidão aclamava, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Estavam ali naquele momento aclamando a Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas na sexta-feira daquela mesma semana, essa mesma multidão estava gritando o quê? Crucifica-o. A mesma multidão. Novamente, a pergunta que você precisa responder para você: onde você está nessa história? Porque, queridos, a multidão, ela é assim, a mesma voz que grita Hosana, ela desaparece no Monte Calvário. Está perto, meus irmãos, não é o mesmo que pertenceu, muitas pessoas ouviram, poucos obedeceram, muitos seguiram e poucos permaneceram, e vai ser assim até o fim dos tempos. Hoje, há multidões religiosas, igrejas cheias, pessoas que conhecem a verdade,
pessoas próximas de Jesus, mas o céu não será formado por curiosos, o céu vai ser formado por pessoas comprometidas, e só usando a ilustração, não tem nenhum problema com quem está de braço cruzado. Só para explicar, pode ficar de braço cruzado, mas há muitas pessoas, irmãos, que pegando o aspecto do braço cruzado, cruzou os braços, quando ele fala cruza os braços, não trabalha o quê? Parou, não vai fazer mais nada, não estou disponível, e tem muita gente na igreja, com braços cruzados, fazendo exatamente o que a Bíblia diz para não fazer, pegando os dons e talentos, e jogando embaixo da terra. E quando Jesus voltar, eu só sou o mensageiro, irmãos, ok? Vamos entender isso aqui, eu só sou o mensageiro, quem está mandando falar isso aqui é Deus. Vamos pegar os nossos talentos, enfiar na terra, porque é isso que muitos aqui nessa igreja estão fazendo, e quando Jesus voltar, você vai olhar para ele. Senhor, eu fui na igreja todo sábado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia com o outro, e ele vai olhar para você, e vai dizer, eu não te conheço. A pergunta, irmãos, é simples, é isso que você quer para a sua vida? Sabe o que mais ouço dos pais na igreja? Os pais. Ah, pastor, ora pelo meu filho, ele não quer nada com a igreja, e a maioria das pessoas que eu ouço isso, são de pais que também não queriam nada com a igreja, eles vão para a igreja, sentado, chegavam, não se importava de estar com os filhos, quando vinha de qualquer jeito, sentavam, ficavam pensando em 1 milhão de coisas, e aí depois os filhos foram embora da igreja. E ele fica se perguntando, por quê? Porque ele nunca viu um exemplo, ele nunca viu desejo, nunca viu vontade em você, de fazer o que você gostaria que seu filho fizesse. Ah, eu quero meu filho cantando na frente, e você canta na frente. Eu quero meu filho pregando, e você, tem sido disposto a usar o seu dom e talento para pregar? Ah, eu queria que meu filho tivesse alguma função na igreja, mas você para fazer mesmo? Eu não entendo, irmãos, são coisas tão simples, e veja, talvez você não vai fazer o que eu estou falando, mas você tem um dom, ou não? Tem alguém que não tem um dom aqui? Sim ou não? Vamos conversar sério. Tem alguém que não tem um dom aqui? Sim, a Bíblia diz que todos têm, pelo menos quantos? E quando Jesus voltar, ele vai querer que você tenha quantos, pelo menos? 2, e quando você lê a Bíblia, sempre foi dobrado, e aquele que não dobrou, a pergunta que Jesus fez, por que você não pôs no banco? Você não precisava fazer nada, por que não pôs no banco e deixou render os outros? Pelo menos, tem alguém aqui agora com um talento e 2, já era mais do que só um, Deus vai cobrar de você, e ele vai cobrar, e não se esqueça, do mesmo jeito que ele pagou o preço alto, para você ser salvo, o preço da perdição, é extremamente maior do que o preço da salvação. Eu vou encerrar essa mensagem, convidando você a permanecer, o remanescente. Você crê que essa é a igreja de Deus, sim ou não? Eu acho que sim, senão você não estaria aqui. Então a pergunta é, como eu posso permanecer no remanescente? Primeiro querido, o remanescente, que não é toda a igreja, vamos deixar isso claro aqui, não é toda a igreja, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entraram onde? No reino dos céus. Então meus irmãos, nós podemos ter 100 pessoas aqui nessa igreja, nem todos serão salvos, entenda isso. Mas o remanescente que está aqui, ele vai ter uma vida de comunhão com Deus, ele vai ser fiel, inclusive nas pequenas coisas, ele vai ter coragem para ser diferente, e ele vai perseverar até o fim. O Apocalipse, ele não mostra a maioria vencendo, ele mostra um povo fiel resistindo. Enquanto o mundo segue a multidão, Deus está chamando o remanescente, e você faz parte dele. A pergunta que hoje eu preciso deixar para vocês, irmãos, não somos o remanescente, aliás, estamos vivendo como remanescente, porque remanescente nós somos, mas a pergunta é, você está vivendo como remanescente de verdade? Lá na sua casa tem sido um lugar de adoração? Eu costumo dizer para as pessoas que a sala da nossa casa, geralmente é o lugar mais nobre da casa. Na teoria, é o lugar mais arrumado, os enfeites mais bonitos estão ali, e nós fazemos isso para quem? Com raras exceções. Nós fazemos isso para as pessoas que vêm de fora. Às vezes está lá o sofá bagunçado, vai chegar uma pessoa, o que é que você faz? Rapidinho, corre para catar as coisas, tem brinquedo espalhado na sala, o que é que você faz?
Rapidinho, corre, a cozinha está bagunçada e a visita pode ver. O que é que você faz? Deixa tudo arrumado, no mínimo joga um pano por cima, para ninguém ver. Mas já perceberam, queridos, que esse não é o lugar onde geralmente a Bíblia está aberta. A televisão está lá, mas a Bíblia não. Você tem um lugar específico, para sentar, relaxar, mas você não tem um lugar específico no seu lar para falar com Deus. Não estou dizendo que você tem que ter um quarto para fazer isso, eu só estou dizendo que você precisa avaliar as prioridades da sua vida e da sua família. Se não é o céu, então esqueça, porque quando Jesus voltar, ele não vai te reconhecer. Orem comigo, vamos lutar juntos pela salvação sua, da sua família e da sua igreja. Quando Jesus voltar, eu quero que ele olhe para mim e diga: muito bom servo, bom e fiel. Aqui está o motivo pelo qual eu quero ser fiel a Deus, são vocês. Às vezes eu sou duro com alguns aqui, sim ou não? Mas eu sempre percebo uma coisa: não existe um pai que não seja duro com o filho a quem quer salvar. Tem? Orem comigo agora. Pai eterno, aqui está, Senhor, uma parte da sua igreja. Essa é a igreja remanescente, Senhor. E o Senhor colocou um pouco do seu povo aqui nesse lugar. Em nome do Senhor, nessa manhã, eu quero pedir ao Deus encarecidamente que a tua graça, misericórdia e poder alcance cada um dos seus filhos aqui. Em nome do Senhor, eu quero neste momento, o Senhor arranque, Pai, por favor, tudo aquilo que tem trazido amargura, rancor, dificuldades, palavras ruins, pensamentos negativos de uns para com os outros, porque a nossa luta, Senhor, não é contra os nossos irmãos. Estamos numa guerra e o nosso inimigo não está aqui dentro, está lá fora. Estamos numa guerra, Senhor, e ao invés de nos destruirmos como o exército do Senhor nos ajuda a nos unirmos juntos para atacar o inimigo em comum, nós não queremos ver apenas uma igreja cheia. Pai, queremos salvar todos os que forem possíveis, mas nós queremos uma igreja que seja fiel, unida, com o coração aberto e que viva na tua presença. Eu não posso mudar o coração de nenhum dos seus filhos aqui, eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas aquele que traz aquilo que o Senhor deseja que a sua igreja ouça e é por isso que eu tenho orado. Mas o Senhor pode pegar tudo o que foi dito aqui e mudar a mente e o coração de cada um dos seus filhos que aqui estão e daqueles que hoje não estão aqui, mas que fazem parte tanto do problema quanto da solução. Nos ajuda, Pai, a carregarmos em nosso coração as características da igreja remanescente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, mas que entende que enquanto vive neste mundo será perseguido pela ira do dragão e mais do que nós. Satanás sabe o que realmente pode nos destruir e o que pode nos destruir muitas vezes não vem de fora, vem de dentro. E se há algo que pode ser transformado na nossa vida que nos ajude a fazer isso a partir do nosso lar, porque aqui na igreja é o reflexo de quem nós somos na nossa casa, quem nós somos na rua, quem nós somos no trabalho e nós trazemos tudo isso para dentro da tua casa. Aquilo que for bom, Senhor, por favor, nos ajuda a manter e a aumentar, mas aquilo que for ruim, coloque, Senhor, no seu filtro, na sua peneira, molde a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, nos ajuda, Senhor, a controlar a nossa boca, as palavras que usamos muitas vezes uns para com os outros, os comentários muitas vezes temos no dia a dia com outras pessoas, especialmente referentes ao povo de Deus. Por mais pecadores que nós somos, nós ainda somos a menina dos seus olhos, Senhor, e foi por nós que o Senhor morreu. Eu te peço essas bênçãos, não porque eu tenha algum mérito, não porque eu mereça algo, mas é para que o teu povo seja salvo e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês.